Olá, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Hoje eu quero falar um pouco a respeito de alcançando a longevidade. Bem, nós nem sempre conseguimos entender o porquê das coisas acontecerem da forma em que acontece. Nós nem sempre conseguimos entender o porquê de jovens ou crianças morrerem cedo. Algumas vezes nós podemos ver de que através de uma fatalidade, pessoas perdem a vida. E perdem muito cedo. Mas como nós podemos alcançar a longevidade? Depende muito de Deus. Depende dos dias em que são contados por Deus para a nossa vida. Alguns mal nascem e já morrem. Isso também está dentro da vontade de Deus. Outros têm uma vida e lá na plena juventude venham a falecer. Às vezes pela circunstância de acidentes ou algo assim, às vezes também pela escolha em que fizeram em sua vida. Mas como nós podemos, assim, alcançar a longevidade de acordo com a palavra do Senhor? A primeira pergunta é: como alcançar longos anos de vida? A segunda é: o que devemos fazer para ter uma vida plena e longínqua? E o que devemos fazer para sermos lembrados quando assim partirmos? Gosto de pensar na circunstância de pessoas em que são lembradas e lembradas com carinho. Mesmo que venham a falecer jovens, ainda assim são lembrados e a sua história é contada. Vejo que esta última pergunta é a pergunta em que eu devo começar este vídeo. Como nós podemos ser lembrados quando partirmos desta vida para outra? Isso me faz lembrar, na palavra do Senhor, em alguns lugares em que se encontram, por exemplo, em Gênesis capítulo 25, versículos 7 a 10, em que fala a respeito de Abraão. Creio que seja o principal patriarca em que se encontra na Bíblia. Abraão viveu 175 anos, conforme Gênesis 25, 7 a 10. E morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manré, no campo de Efrom, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Interessante que este lugar se encontra até hoje ali presente. É um lugar que hoje se encontra uma mesquita muçulmana, mas que é cuidado pelos israelitas. Ali se encontra o túmulo de Sara, Abraão e Isaque. Três em que se encontram sepultados no mesmo lugar, em que são importantes e que foram importantes na vida da sociedade daquela época e também até hoje são lembrados pela sua história. Isso me faz pensar de que muitas vezes nós não somos lembrados, e nem em vida, e muitos nem em morte. Tem um dia no ano que é reservado para lembrarmos daqueles em que já partiram desta vida. Dia 2 de novembro. É um dia para lembrar da história daqueles em que já partiram. História de pessoas queridas e amadas por cada um de nós. Meu pai já partiu este ano, e eu lembro de muitas histórias com ele, algumas boas, outras ruins. Mas ainda assim, eu consigo lembrar e passar aos meus filhos e futuramente aos meus netos de quem foi o meu pai. Meu pai me ensinou muita coisa, e precisa ser lembrado de muitas histórias em que aconteceram com ele, juntamente comigo. Quando vou ao cemitério, eu gosto de observar túmulos em que se encontram ali. Tento imaginar a história de cada um daqueles em que se encontram enterrados ali. Tento observar o quanto cada um foi estimado e amado e o quanto cada um fora esquecido e abandonado. Existem túmulos preciosos em que você vê a preciosidade em que está sobre ele. Algumas vezes pela família se encontrar talvez decepcionada com a morte e querendo dar uma última homenagem àquele em que faleceu. Outras vezes era para lembrar realmente de tempos bons e inesquecíveis e o quanto ele era amado, ou ela. E quando nós olhamos para túmulos, nós podemos ver e tentar entender a história de cada um. E sabemos de que cada um de nós um dia partirá desta vida para outra.
Agora, o que depende de nós fazermos para termos uma vida plena e longa? Isso me faz lembrar de uma história também que se encontra na Bíblia a respeito do povo de Israel, em que andou 40 anos no deserto. E dentro dos 40 anos em que andou no deserto, pôde ver pessoas morrerem e assim serem enterradas. Mas o interessante é que no deserto não existe como fazer túmulos, pois os túmulos seriam cobertos pela areia. E assim não se acharia mais o lugar para presentear ou trazer à memória a vida daquela pessoa em que teve ou que se encontrara naquele momento. Pessoas em que não contribuíram nada para com a sociedade, maioria das vezes são pessoas enterradas no deserto, esquecidos. Posso observar isso ao andar no cemitério. Túmulos em que realmente estão em decadência. Não se encontra nada acima, nenhuma lembrança, e muitas vezes até mesmo o nome não é colocado. Como nós podemos fazer para podermos ter uma vida plena e próspera? Esta é a segunda pergunta em que eu quero fazer a nós. Primeiro, agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5 a 6 diz: Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. A primeira coisa que nós devemos fazer para termos uma vida plena, próspera e longínqua é agradar a Deus. Temos que ter fé de que Ele primeiro existe e de que Ele está ali para nos presentear e nos recompensar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 a 5 diz: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão e desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Nós sim podemos ter a certeza que agradando a Deus nós podemos ter uma vida plena e próspera. Nós podemos ter uma vida longínqua. Nós podemos crer de que nossa vida será contada. E nós estaremos sempre sendo lembrados, mesmo que venhamos a morrer nesta vida. Mas tenhamos uma vida plena e próspera, a tal ponto de nós podermos ser um exemplo àqueles em que estão nos seguindo. Nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nossos vizinhos e assim por diante. Segundo lugar, honrar e respeitar pai e mãe. Não é fácil muitas vezes nós honrarmos pai e mãe. Algumas vezes eles são chatos. Algumas vezes são impertinentes, outras vezes são extremamente irritantes, principalmente quando nós alcançamos a adolescência. Nós vemos os pais como pessoas quadradas, fora de época, em que não se identificam com aquilo em que nós queremos na nossa vida. Mas honrar pai e mãe não é sempre concordar com eles, mas sim respeitá-los, amá-los, e não falar mal deles pelas costas, a amigos ou vizinhos. Nem sempre nós conseguimos olhar para a circunstância de pai e mãe de uma forma em que nós venhamos agradar a Deus. Efésios capítulo 6, de 1 a 3 diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. Se você aprender a honrar pai e mãe, você vai aprender a dar honra também às pessoas em que te ajudam e querem o teu bem. O que devo fazer? E essa é a terceira e última pergunta.
para ter uma vida plena e longínqua? Isso se resume ao fato bem curioso. Cristo Jesus fora confrontado com uma pergunta com relação ao maior mandamento da Bíblia. A resposta do Senhor foi o que resume de termos uma vida plena e próspera. Isso se encontra lá em Mateus capítulo 22, versículo 36 a 40. Olha só a pergunta em que fora feita a ele. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? A preocupação na época era com a lei. A graça ainda se encontrava, sim, presente na vida deles, mas através da lei. Hoje, a nossa graça, a graça que se encontra hoje, é pela vida em Cristo Jesus. E lá diz o seguinte: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Para que nós possamos ter uma vida plena, longa, longínqua, nós devemos estar sempre prontos a fazer deste texto o texto para que nós venhamos a ter uma vida bacana, bem legal. Quero terminar lendo a vocês o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 a 19. Lá diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Ele morreu por todos para que aquele que viva já não viva mais para si mesmo, mas para que aquele que por ele morreu e ressuscitou, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que surgiu coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Nada melhor do que nós termos uma reconciliação para com Deus através de Cristo Jesus e assim fazer de nossa vida uma vida plena, próspera e uma vida ativa. Nada melhor do que você poder olhar e ver e crer de que Cristo Jesus te dá uma vida plena. Muitos partiram desta vida para outra. Muitos deixarão saudades, outros deixarão aquele sentimento de, poxa, que bom que foi. Mas mesmo assim, mesmo aqueles em que tenham feito algo de mal nesta vida, ainda assim necessitou do amor, da bondade e da graça de Cristo Jesus para alcançar uma vida eterna. Não sabemos os últimos minutos de cada um, mas sabemos que Cristo Jesus tem dado a cada um de nós a oportunidade de podermos ter uma vida próspera e plena perante a sociedade, perante o mundo e perante Deus, através do amor em que Ele derramou sobre nossa vida. A escolha é nossa. Nós temos tudo na mão para termos uma vida plena e próspera e uma vida longínqua. O que depende de nós é fazer tudo conforme a vontade de Deus. Que Deus continue te abençoando e te guardando. Em nome de Jesus. Amém.